Então, Senhor, Pai, conduz os nossos corações, Pai. Que eles estejam completamente rendidos a Ti, sensíveis à Tua voz, que pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor venha falar conosco, venha usar a minha vida a falar com os Teus filhos, e que essa palavra possa trazer restauração, cura, libertação, mas não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus, e pela Tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ler para vocês o texto. O tema hoje da mensagem é o milagre da restauração. Amém? E o texto está no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1. Se você for achando, dá um eita glória aí bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, ouça, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou. Amém? Diz assim: os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Imagine você perder algo essencial enquanto você faz algo para Deus. Você está avançando, crescendo, construindo e de repente algo escapa das suas mãos. O que fazer? Porque esse é o cenário do nosso texto hoje. Os filhos dos profetas, eles estavam crescendo, o espaço onde eles se reuniam já não comportava mais aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, e eles decidiram agir, buscar expansão, alargar as tendas. Só que no meio desse processo, algo se perdeu, no meio desse crescimento, no meio desse mover, algo aconteceu, o machado caiu na água, e para piorar, ele era emprestado. Ele não era do cara. Você perder algo que é teu já é ruim, imagina algo que não é teu. Misericórdia, né? Então essa história não é apenas sobre um pedaço de ferro que afundou, é sobre recuperar aquilo que parecia impossível, restaurar aquilo que foi perdido e ver Deus trazendo milagres onde havia desespero. E hoje eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui dentro. Quem quer receber? O machado vai flutuar, meu querido. Aquilo que parecia perdido vai ser restaurado por Deus. Amém? Então no versículo 1 e 2, está escrito assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, onde cada um de nós poderá pegar um tronco e para construirmos ali um lugar de reuniões. Crescimento e desafios caminham juntos. Sempre que Deus nos leva a um novo nível, Ele também nos desafia a sair da zona de conforto. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os filhos dos profetas, eles perceberam que o espaço onde eles estavam não comportava mais aquilo que Deus estava fazendo, e eles decidiram agir, eles decidiram fazer algo. E o detalhe poderoso desse texto é que eles não apenas perceberam a limitação, porque perceber a limitação, muitos de nós faz isso, muitos de nós olham para uma situação e a gente constata as situações, mas a gente não faz nada. Mas eles tomaram atitude. E quantas vezes nós identificamos algo que precisa mudar, só que a gente fica esperando que a solução caia do céu. A gente fica esperando que algo aconteça de sobrenatural sem a gente se mexer. Só que eles não ficaram parados, eles se moveram, e essa mesma realidade se aplica à nossa vida. Porque talvez hoje você esteja sentindo que
que o seu lugar atual está apertado. Não apenas fisicamente, amém? Mas espiritualmente, emocionalmente ou até ministerialmente. Aquilo que você precisa expandir e viver, precisa de uma atitude sua. Deus, Ele está te chamando para crescer. Só que crescer significa romper com aquilo que é confortável. Sair da zona de conforto. Você está entendendo? O local escolhido para essa situação foi o Jordão, um rio com grande significado bíblico, que foi no Jordão que Josué e o povo de Israel atravessaram para a terra prometida. Foi no Rio Jordão que Naamã foi curado, quando mergulhou 7 vezes, foi curado da lepra. Foi no Rio Jordão que João Batista batizou Jesus, marcando o início do ministério de Jesus. Então perceba, João ele representa a transição e crescimento. Eles não escolheram qualquer lugar. Não foi aleatório. Nada na Bíblia é por acaso. Não é assim, do nada. Tudo tem um contexto. Eles escolheram um local que simbolizava passagem para algo novo. Então, se você deseja crescer, você precisa estar disposto a entrar no Jordão da sua vida. Se você entende que você precisa, que você deseja alcançar outro nível espiritual, outro nível na tua carreira, outro nível na tua família, você vai ter que entrar no Jordão na tua vida. Enfrentar desafios, sair da segurança e ir para um lugar onde Deus ele vai expandir a sua capacidade. Sabe, o mais impressionante nesse texto é que cada um iria pegar um tronco e iria ajudar na construção. Eles não estavam indo embora, largando o lugar onde eles estavam construindo um lugar novo para todos. E isso ensina algo fundamental: ninguém cresce sozinho, ninguém pode esperar que os outros façam por ele aquilo que Deus chamou para ele fazer. Cada um tem um chamado, cada um tem um lugar certo para estar. Você não pode esperar que o outro faça por você. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. A mão, ela não tem a mesma função do pescoço, que não tem a mesma função do olho. Você está entendendo? O crescimento ele não vai vir você fazendo nada sozinho. Crescimento exige participação ativa. Se Deus está te chamando para um novo tempo, não espere que alguém carregue a sua parte. Não espere que alguém carregue aquilo que é para você carregar. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte: todo mundo tem um abacaxi para descascar, né? Eu posso vir até ajudar e tirar uma lasquinha do teu abacaxi, mas ele é teu, você que vai ter que descascar. Eu te ajudo tirando uma casquinha, mas o todo vai ser você. Mas se cada um for lá e tirar um pouquinho da casquinha, vai sobrar pouco para você tirar e todo mundo vai agir. E assim você faz com outros. Amém? Então, meu querido, pegue seu tronco e avance. Se o lugar hoje onde você se encontra espiritualmente falando, se o lugar hoje onde você se encontra dentro da sua família se tornou pequeno, é sinal que Deus ele quer te levar além daquilo que você já viveu até aqui. Só que para viver o novo você precisa se mover. O crescimento que Deus ele tem para a sua vida vai exigir que você saia da inércia, levante-se, agarre a sua parte e avance para o seu Jordão. E você vai ver o teu crescimento espiritual, você vai ver a tua família vivendo a plenitude do Espírito Santo como você nunca viu, você vai ver aquilo onde você está participando, o teu emprego crescendo de uma forma sobrenatural. E eu não estou falando aqui de motivação gospel não, amém? Eu sou contra isso, né? Eu acho que coach é coach, igreja é igreja, né? Religião é religião, coach é coach. Cada um tem o seu cenário, mas o maior coach da história, ele não precisou contar a história de que ele nunca viveu para motivar os outros. Ele viveu, ele veio, ele era o próprio Deus e veio como um homem para mostrar que era capaz de a gente viver aquilo que ele viveu. E se entregou na cruz por nós. Esse é o meu maior motivador. E o nome dele é Jesus. Amém? E aí a gente vê no versículo 5, fala assim: enquanto um deles derrubava um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O cenário aqui é de alguém envolvido na obra, trabalhando ativamente para expandir algo para Deus. Só que de repente algo essencial escapa das mãos daquele cara e afunda no rio. E essa não é apenas a história de um machado perdido, é a história de todos nós.
Quem nunca passou por um momento assim? Você está caminhando, servindo, avançando e de repente algo cai. Você perde o ânimo, perde a motivação, um recurso importante ou até mesmo a paixão pelo chamado. E esse versículo revela 3 grandes verdades sobre as perdas no processo da vida e do ministério. Porque, em primeiro lugar, as perdas elas são inevitáveis, mas não são o fim. Elas são inevitáveis, mas ela não é o fim de tudo. Na jornada do crescimento, perder faz parte do processo. Jó entendeu isso melhor do que ninguém quando disse: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Está em Jó 1:21. Muitos desistem quando algo sai do controle. Muitos vão embora e viram as costas e abandonam tudo quando algo não sai do jeito que ele achava que tinha que ser. Só que entenda, Deus ele não desperdiça as perdas. Aquilo que parece perdido pode ser o começo de um milagre muito maior. Porque são no meio das perdas que é gerado o cenário perfeito para Deus agir, cara. Porque quando está tudo bem, Deus age, você às vezes nem percebe. Mas quando tem uma perda, quando tem algo que te dói, algo que você sofre, fica evidente o agir de Deus. Vocês concordam comigo ou não? Em segundo lugar, tudo o que temos é emprestado. O jovem profeta gritou: era emprestado. Ele sabia que o machado não era dele. Aqui está uma grande lição espiritual. Nada daquilo que a gente tem realmente é nosso. A gente é mordomo de Deus, tudo pertence a Deus. A nossa vida, os nossos dons, os nossos recursos, tudo vem dele. Então, quando a gente se esquece disso, a gente começa a confiar mais na ferramenta do que na fonte da ferramenta, meu irmão. A gente começa a confiar mais no nosso braço forte, nos recursos, nas coisas do que... E aí, quando a gente usa erradamente, né? Muita gente sai da igreja decepcionado, sai de algum lugar, e aí fala assim: maldito é o homem que confia em outro homem, né? Só que o contexto não é esse, cara. O contexto histórico dessa passagem é dizendo que quando você perde a confiança em Deus e confia somente em homens, se você não caminha do lado de pessoas que você confia, você não tem como caminhar. Não é isso? Eu entendo dessa forma. E se você ler o contexto, está dizendo ali que aquele que confia só em homens deixou de confiar em Deus. Você está confiando só em recursos. É o que está aqui. Davi expressou isso lá em 1 Crônicas 29:14, quando ele disse: tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus, cara. Tudo. Nada que a gente vive, nada que a gente possui, seja material, emocional, espiritual, nada vem de nós, cara. Vem de Deus, e tudo que a gente entrega para Deus, a gente devolve aquilo que já foi feito pelas mãos dele. Deus às vezes permite certas perdas para nos lembrar de onde tudo vem e para onde tudo deve voltar. E em terceiro lugar, o desespero é o primeiro passo para o milagre. O jovem profeta gritou. Ele não ignorou o problema, ele não tentou resolver sozinho. Ele reconheceu a perda e clamou por ajuda. E aqui está um grande segredo: Deus responde àqueles que clamam. Bartimeu gritou e Jesus parou para curá-lo. Está lá em Marcos 10. O povo de Israel clamou a Deus e Deus enviou Moisés para libertá-los do Egito. Jonas clamou do ventre do peixe e Deus trouxe de volta a missão. Então eu quero te dizer o seguinte, cara: se você perdeu algo, não tente continuar fingindo que nada aconteceu. Não tente ficar tentando empurrar na tua força. Clame ao Senhor. O primeiro passo para recuperar algo é reconhecer que você precisa da ajuda dele. A gente precisa reconhecer. Às vezes, cara, a última opção nossa é orar. Às vezes a última opção é quando a gente já tentou de tudo, a gente vai e clama, ajoelha. Só que esse deve ser o primeiro recurso. O primeiro recurso é reconhecer: cara, eu não sei o que fazer. É muito engraçado. Deixa pra lá, vou contar essa história, não tem nada a ver. Eu sou casado com uma pessoa que tem TDAH, né? Então ela tá com um negócio na mão assim, óculos, qualquer coisa, aí ela guarda.
E aí ela guarda para não perder, e aí depois ela não sabe onde botou. Eu fico rindo, a gente ri, mas é assim, cara. E no início era estressante, hoje em dia eu entendo, né? Eu brinco, zoo. Mas às vezes, assim, quando ela vê, ela olha, procura, não acha, Jesus me ajuda. Ela fala, direto, Jesus me ajuda a achar. O senhor sabe como é que eu sou, mas eu preciso achar isso. Às vezes para você pode parecer bobeira, né? Eu fico até rindo, eu falo assim. Aí ela fala, mas Jesus me ajuda. E ajuda mesmo. Porque ela vai lá e clama, ela se põe independente dele. Ela sabe que se depender da cabeça dela, não vai encontrar, cara. Então ela está rendida a ele, cara. Como é bom se render a Deus em todas as coisas, desde as pequenas até as maiores. Porque a Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus vai colocar a gente no muito. Então, se você tem uma intimidade de relacionamento, você olha para Deus como Pai, aquilo que pode parecer enfim para os outros, você tem um relacionamento de intimidade que para você é corriqueiro. Perder algo no meio do processo não significa que tudo acabou. Significa que Deus está pronto para te ensinar algo novo e restaurar aquilo que foi perdido. Aquilo que escapou das suas mãos não está perdido para sempre não, meu querido. O Deus que restaura, Ele está prestes a fazer o impossível acontecer na vida de vocês. Na minha vida, eu creio nisso. Amém? Porque aqui eu estou trazendo uma palavra que Deus primeiro falou comigo, cara. Porque eu fui clamar a Ele. Primeiro eu tive que ir lá e falar, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus me ministra. E aí no versículo 6 e 7 fala assim, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O que aconteceu aqui não é apenas um milagre. É uma revelação do caráter de Deus. Deus, ele não é um espectador distante da nossa dor e das nossas perdas. Ele não está ali só expectando as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Ele é um Deus que vê, que se importa e que age. E esse momento da história nos ensina 3 verdades poderosas. A primeira de todas é que Deus, ele se importa com aquilo que você perdeu. Eliseu, ele poderia ter ignorado a perda do jovem profeta. O problema é teu, você que perdeu não tem nada a ver com isso, não é isso? Não podia? Podia. Tu deu mole, tu que pegou as coisas dos outros emprestado, não mandei pedir nada emprestado. Às vezes a gente fala isso com nossos filhos, né? Não é isso? Mas Deus não é assim com a gente. Ele poderia também ter falado, cara, é só um machado, arruma outro e continua trabalhando, vai lá, mete o pé. Mas ele foi lá e se importou, ele fez uma pergunta crucial, onde caiu? E essa não é apenas uma questão física, mas é espiritual. Deus, ele está perguntando a você hoje, onde foi que você perdeu o ânimo? Onde que a sua fé começou a afundar? Onde você parou de acreditar de que Ele é capaz? Porque antes de Deus restaurar algo na sua vida, Ele quer que você reconheça onde foi que você perdeu. A gente precisa muitas vezes fazer o caminho de volta. Enfrentar o ponto da perda é o primeiro passo para a recuperação. Segundo lugar, Deus, ele usa métodos que desafiam a lógica. Cara, isso é nítido em toda a Bíblia. Né? Eu vivo falando aqui, cara, você vai vencer uma guerra dando 13 voltas em volta da muralha. Meu irmão, desafia a lógica. Tu vai dar 13 voltas em volta da muralha e a muralha vai cair? Que doideira. Vai lá e estende o cajado. Cara, Eliseu, ele vai lá, corta um galho, joga na água e o ferro do machado flutua. Que sentido faz isso? Fala aí, qual é o sentido disso? Nenhum. Mas é exatamente assim que Deus opera. O sobrenatural de Deus, ele não segue os padrões humanos, porque senão as pessoas não reconheceriam que ele é Deus. Ia falar, ia sempre ter uma lógica. Tanto é que hoje, cada vez mais, a gente vê a ciência trazendo a verdade que a Bíblia tem razão em todos os pontos. Mostrando pela ciência de que aquilo que aconteceu de verdade. Mesmo que não tenha uma explicação lógica. Amém? O dia que sumiu, não é isso? Está lá na Bíblia. Você lê a Bíblia, você vai ver. Tem um dia sumido no calendário. Tem, está lá na Bíblia.
Na Bíblia a gente vê Deus usar métodos improváveis o tempo todo. Ele usa uma vara para abrir o mar, como eu falei aqui, Moisés estendeu a vara, abriu o mar vermelho. Ele usa 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele usa cuspe e lama para curar um cego. Aí um monte de gente, né, quando a gente prega sobre essa parte, tem gente que faz cara de nojinho, né? Jesus, ele cuspiu, fez assim, aí passou no olho do cara, o cara voltou a enxergar. Que lógica tem isso? O milagre, ele não está no método, mas na obediência e no poder de Deus. Você está entendendo? Em terceiro lugar, o que afundou vai emergir. A palavra hebraica para flutuar aqui é sap, que significa emergir, levantar-se. Ou seja, aquilo que foi para o fundo, Deus está trazendo de volta à superfície. Aquilo que afundou na tua vida, Deus ele está trazendo de volta. A sua fé afundou, Deus ele está te levantando. Os seus sonhos afundaram, Deus ele está trazendo à tona. Se a sua paixão por Deus enfraqueceu, Ele está te restaurando agora essa noite. Só que perceba um detalhe essencial: Eliseu ele fez um milagre, mas o jovem ele teve que estender a mão para pegar o machado. E a outra coisa que eu sempre falo aqui, cara, Deus ele liberou a promessa. Deus ele mostrou, ele deu a terra prometida, mas eles tiveram que ir lá guerrear. Eles tiveram que fazer a parte deles. Deus ele pode restaurar aquilo que você perdeu. Só que você precisa tomar posse disso. Não adianta, eu tenho uma promessa. Cara, se você não tomar posse, a promessa ela vai ficar liberada no mundo celestial e ela nunca vai se cumprir. E aí você vai falar, pô, mas Deus me prometeu. E onde que você agiu nisso? Aonde que você fez a sua parte? Aquilo que afundou na sua vida não está perdido, mas está prestes a emergir pelo poder de Deus. Deus ele está ativando o sobrenatural sobre a sua vida, e aquilo que estava submerso está voltando à tona. Então pegue de volta aquilo que Deus está restaurando. Amém? E para acabar, hoje é rapidinho, quarta-feira. A palavra diz assim: o homem estendeu a mão e o pegou. O homem estendeu a mão e o pegou. O milagre aconteceu. O machado que havia afundado agora estava flutuando, mas perceba um detalhe muito importante aqui. Eliseu ele não pegou o machado para o homem. Eliseu ele não pegou. Ele apenas criou a oportunidade. Você está entendendo? Quem teve que estender a mão e pegar foi o próprio jovem profeta. E essa cena nos ensina uma grande verdade espiritual, que Deus ele faz o impossível, mas a responsabilidade de tomar posse é nossa. O impossível é a especialidade do nosso Deus. Você pode ter certeza disso. Historicamente, biblicamente, espiritualmente, se você pesquisar, procurar, buscar, você vai ver que Deus agiu no impossível. Né? Vamos falar numa história recente, talvez não tão recente assim, mas quando Oswaldo Aranha foi lá com o voto dele e reconheceu Israel, o Estado de Israel, para os judeus voltarem para sua terra lá em 1948, se eu não me engano, não é isso? Em 1948, naquele momento, os judeus eles estavam de frente com a promessa. Mas todo mundo deu um papel para eles e falou: agora vocês tiram os caras que estão de lá, o problema é de vocês. Só que eles eram um povo espalhado, sem exército, sem nada. Procura historicamente como foi a tomada da terra. Os próprios palestinos, os próprios caras que estavam lá falaram: cara, eu não sei, eu estava diante da minha arma, eu fiquei cego, eu vi um homem de branco e de repente sumiu quando eu vi os caras estavam me prendendo. Pode pesquisar que tem relatos assim. E não sou eu, não é um religioso que está inventando história, está nos anais da história. É só pesquisar. É o impossível. Sem exército nenhum, Israel foi lá e pegou e tomou posse daquilo que já era dele, por documento, por herança de Deus. E isso nos ensina uma grande verdade espiritual. Por quê? Porque Deus ele faz o impossível, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus abre o caminho.
mas você tem que andar por eles. Ao longo da Bíblia a gente vê Deus realizando milagres, mas sempre exigindo uma ação por parte daqueles que os recebem. Deus, ele abriu o Mar Vermelho, amém? Mas o povo teve que atravessar, cara. O povo teve que andar para atravessar. Deve ter batido o medo, não deve? Você imagina a muralha de água para um lado, a muralha de água para o outro, terra seca no meio. Tu fala, caraca, meu irmão, vou ter que passar. Tem que passar, cara. Jesus, ele mandou Lázaro sair do túmulo. Mas ele teve que dar os passos para fora, não teve? Eu imagino Lázaro. Já devia estar lá do outro lado, né? Felizão, tranquilão, e de repente ele ouve Jesus mandando, sai, vem para fora. Ele estava, pô, estava amarradão, deixa eu quietinho aqui. Mas ele tinha algo ainda para viver. E ele teve que fazer a parte dele. O Senhor fez as muralhas de Jericó caírem, mas os israelitas, eles tiveram que marchar para tomar posse da cidade. Eles tiveram que ir lá e dar 13 voltas e tocar o chofar, fazer a parte deles. E às vezes Deus, ele te pede coisas que não fazem sentido pro teu coração, e aí você não obedece. Igual a Naamã. Naamã foi atrás da cura lá da lepra dele, e quando chegou de frente pro profeta, o profeta falou, cara, dá 7 mergulhos aí no Rio Jordão. O cara, ele era o comandante das tropas, ele não podia se submeter àquilo, para ele era maluquice. Não vou, não quero, não vai, porque não faz sentido. Só que ele teve sorte que ele tinha um funcionário, um escudeiro, eu não me lembro, era alguém que trabalhava para ele, que falou, cara, se fosse te mandasse fazer qualquer outra coisa, tu faria. O que custa? Vai lá e mergulha logo. E ele ousou mergulhar, e ele foi curado da lepra dele. Então, às vezes, Deus, ele vai te pedir coisas que não faz sentido nenhum. Então, não faça objeção, apenas obedeça. Apenas olhe e fale que assim, cara, é para Deus. Da mesma forma que o machado estava lá flutuando, mas cabia o homem pegá-lo, significa que os milagres, eles não são um fim em si mesmo, mas eles são um convite para a ação. Quantas coisas já estão flutuando à tua frente? Quantas coisas já estão emergindo na tua frente? Deus, ele já levantou a sua fé, já restaurou o seu chamado, já renovou a sua força. Mas você talvez ainda esteja parado, esperando que ele faça até aquilo que é a sua parte. Que é a tendência do ser humano, né? É se acomodar. O ser humano acaba trazendo uma percepção de religião, de que a nossa única ação é orar, e tem um sentimento religioso que muitos chamam de fé. Quando eu já falei aqui várias vezes que a fé, ela vem do hebraico emuná, que são 3 atitudes, nada tem a ver com sentimento. Por isso que o escritor de Hebreus escreveu, né, o capítulo lá, somente falando sobre os heróis da fé, sobre os homens da fé, e dizendo que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Não é isso? Ele está falando o quê? Porque no grego, a palavra fé, ela tinha um sentido de sentimento religioso, de um sentimento. Se perdeu a atitude. Quais são as atitudes? Vocês sabem. Eu sempre falo aqui. Fidelidade, estabilidade e firmeza. Não é isso? É isso, a fé é um tripé. Pô, tudo que está na Bíblia geralmente é em 3, já perceberam? É Pai, Filho e Espírito Santo. A fé, ela é baseada em 3 pilares, que são ações nossas. Nada tem a ver com sentimento. A gente foi criado uma perspectiva de que a gente, se orar, Deus faz o resto. Orar é só o início do relacionamento. Aí Deus, ele faz a parte dele e a gente completa com a nossa. É um relacionamento ativo, não é passivo. Tem bênçãos que já estão ao teu alcance, só esperando você se mover. Não basta ver o milagre, você precisa responder ao milagre. Deus, ele faz o machado flutuar, mas é você quem precisa estender a mão para pegar. O machado, ele já está na superfície. E agora, meu querido, é a sua vez. Estenda a mão, tome posse e avance para aquilo que Deus tem para você essa noite. Deus tem algo sobrenatural para a tua vida, para você viver em todas as áreas dela, seja qual for. Você sabe aquilo que você está buscando em Deus.
E talvez você esteja se contentando a ficar paralisado ali, esperando algo, quando Deus está abrindo um monte de oportunidade de você viver algo sobrenatural, e você tem ignorado porque você não está entendendo o mover de Deus, o agir de Deus. Às vezes não faz sentido para você jogar um galinho dentro d'água para um ferro levantar. Às vezes não faz sentido para você dar 13 voltas na muralha e ela cair. Às vezes não está fazendo sentido para você bater com a vara no mar e o mar se abrir. Mas é isso que Deus está pedindo para você essa noite. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos. Em nome de Jesus. O inimigo, ele tentou fazer você acreditar que o machado afundou e acabou tudo. E não é sobre machado, vocês sabem disso, né? Não é sobre o machado. Só que eu profetizo sobre a sua vida hoje. O machado vai flutuar. O que você perdeu vai ser restaurado. O crescimento virá, mas vai exigir esforço e fé. Deus, ele não ignora a sua perda. Ele se importa com você. Aquilo que era impossível está se tornando possível. Só que você precisa pegar de volta aquilo que Deus está restaurando. E se você sabe que essa palavra foi com você, você sabe que Deus está falando com você em alguma área da sua vida, porque eu sei que Deus está falando aqui com pessoas especificamente em áreas da vida. Coloca uma mão no teu coração e levanta a outra. E declara comigo: meu machado, com força, igreja, meu machado vai flutuar. Eu tomo posse do que Deus está restaurando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de vocês um tempo do sobrenatural. Um tempo de intimidade profunda com Deus, ao ponto de sem questionamento, sem hesitar, mergulhar nas coisas que não fazem sentido para o homem, mas que para Deus é o teu passo de fé. Deus está trazendo um novo tempo espiritual, profissional, na tua família. Deus me mostra aqui que o Espírito Santo está agindo agora em alguns relacionamentos familiares. Relacionamentos que estavam quebrados, Ele vai começar a restaurar esse ano. Situações que estavam quebradas dentro da tua família. Deus, Ele está trazendo restauração. Mas não é porque Ele está liberando essa palavra aqui do altar que você vai ficar esperando acontecer. Deus, Ele está falando aqui que você precisa fazer a tua parte. Ele já começou a agir no coração das pessoas envolvidas. Ele já começou a agir no coração das pessoas que precisam participar junto com a tua atitude. Agora faça a tua parte. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que fazer o caminho de volta, faça o caminho de volta. Porque Deus, Ele está agindo na tua causa. Deus está derramando o Espírito Santo sobre cada um aqui essa noite, capacitando a cada um aqui viver no fluir dele. Vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês são pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Se você recebeu essa oração, você sabe que Deus, Ele está derramando algo sobre a tua vida. E você tomou posse dessa palavra. Glorifica Ele, aplauda Jesus bem forte em nome de Jesus.